Muito bem, estamos de volta e mais uma vez temos nossos ouvintes que nos escrevem carinhosamente e perguntam: quando a criança emagrece, a acantose nigricans irá desaparecer ou permanece? Ótima pergunta. Nunca achei isso em nenhum livro. Na prática eu vejo pelo menos reduzindo bastante. Quinolona não deve ser evitada em crianças? Não tem problema usar cipro na diarreia com sangue nas fezes? Boa pergunta. As quinolonas devem ser evitadas em crianças, mas elas não são proibidas em crianças. Quando você não tem alternativas, vai a quinolona. Qual é o problema de usar quinolona em criança? Trabalhos em ratos prematuros com uso de quinolonas em doses estratosféricas levaram a alteração articular e alteração da velocidade de crescimento e estatura final nos ratinhos. Então, por isso, as quinolonas são contraindicadas em crianças, uma contraindicação relativa, porque quando você não tem outra alternativa, vai de quinolona. Para diarreia com sangue, a quinolona é aceitável. E esse uso curto de 3 dias não irá afetar o crescimento. Isso já está meio claro. Então, pode usar. Muito bem. Deixa eu botar aqui, senão eu esqueço. Fica aí, moço. Beleza? Vamos em frente. A gente vai continuar nessa primeira parte da terceira aula, na desidratação, olhando um pouco para a fisiopatologia da desidratação e, por isso, olhando para o sódio, falando da influência do sódio, da natremia, no estado de hidratação do paciente, ou no julgamento do estado de hidratação. Na maioria das vezes, o sódio num paciente com desidratação, mesmo grave, será normal, ou seja, ele estará entre 135 e 145 mEq por litro, na maioria das vezes, porque o organismo tem mecanismos de compensação de variações do sódio para baixo e para cima, principalmente pelo rim. Perfeito. Só que, às vezes, os mecanismos de compensação do sódio do organismo são ultrapassados. E aí a gente tem situações de excesso de sódio e pouco sódio, de hiper e hiponatremia. Ocorre que com a hiponatremia, os sinais de desidratação, de choque, vão ser evidentes precocemente. E com a hipernatremia, a gente vai subestimar os sinais de desidratação. O paciente vai parecer não tão desidratado como ele de fato está. O que explica essa variação clínica dos sinais de desidratação de acordo com o sódio? A fórmula da osmolaridade plasmática é essa aqui, ó, 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18. O valor normal é 285 a 295, isso pode variar um pouquinho de acordo com a fonte que você leia, e o sódio normal 135 a 145. Vamos botar uma glicose basal aí de 90, só para facilitar a nossa conta. 90 dividido por 18 dá 5. Então a glicose, em cima de 290, ela influi em 5 pontos. Agora, 2 vezes 135 é 270, 2 vezes 145 é 290. O sódio influencia muito na osmolaridade. Eu posso dizer que o sódio manda na osmolaridade. Sódio baixo no sangue, osmolaridade baixa. Sódio alto, osmolaridade alta. O que faz o sódio ser alto no plasma e no fluido intersticial e baixo dentro da célula é a bomba de sódio e potássio, fazendo com que um dos principais cátions do meio intracelular seja o potássio. Mas no meio extracelular está lá o sódio, em grande quantidade. No meio extracelular, que inclui não só o líquido intravascular, o plasma, como o líquido intersticial. Beleza. Está lá, ó, o intracelular, predomínio do potássio, e no plasma, o predomínio do sódio. E aí, quando a gente tem uma membrana semipermeável, ou seja, permeável à água, e de um lado, maior osmolaridade, porque eu estou com muito soluto, e do outro lado, menor osmolaridade, qual é o caminho da água? Ela vai equilibrar as osmolaridades. Como? Passando pela membrana do lado menos osmolar para o lado com maior osmolaridade, de forma que, conforme vai entrando a água aqui, baixa a osmolaridade desse lado e as osmolaridades se equilibram. Bem, se eu jogar isso aqui para o organismo, esse mesmo raciocínio, vamos desenhar aqui, ó,
essa espinha de peixe aqui são as células, com seus núcleos e tudo mais. Então, esse aqui é o LIC, o líquido intracelular. E aqui eu vou botar o LEC. Tem até uma música, LEC, 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 é o líquido extracelular. O cara estudou isso e aí achou melhor fazer uma música. Onde eu tenho o plasma e o interstício. Muito bem. No plasma eu tenho lá o sódio, no plasma, no interstício, em valores semelhantes. Quando o sódio diminui a níveis preocupantes, abaixo de 130, embora o limite inferior seja 135, para a gente ter alguma alteração importante, ele tem que ficar abaixo de 130. Para a gente ter evidência clínica de hiponatremia, abaixo de 125, abaixo de 120, aí já é uma emergência médica. Quando o sódio cai muito, a osmolaridade do lado do líquido extracelular cai junto. Caiu a osmolaridade. O que vai acontecer com a água do extracelular, do plasma, do interstício? Ela vai para a célula. Então, imagina uma situação de diarreia, onde há uma depressão de volume no organismo como um todo, em que no plasma coexista hiponatremia, com menor osmolaridade. Então, nessa situação, o plasma, que já não está com muito líquido, ainda vai doar forçadamente líquido para o intracelular. Ou seja, na hiponatremia, na baixa osmolaridade, você tem uma hipovolemia, você tem um volume intravascular sendo ainda mais prejudicado. Ou seja, o choque é precoce. As alterações no interstício fazem também a perda de mais água no interstício para dentro da célula, do extra para o intracelular, também faz com que aquelas alterações de turgor, elasticidade, sinal da prega, também aconteçam mais precocemente. Então, numa situação de hiponatremia, a evidência clínica de desidratação é mais precoce e mais intensa. E essa célula aqui incha. Eu posso, numa hiponatremia muito grave, evoluir com edema celular. Isso no organismo como um todo não causa grandes danos, mas no sistema nervoso central é muito perigoso, porque faz edema cerebral. Edema cerebral, hipertensão intracraniana, é gravíssimo. E o detalhe é que o centro da sede depende da hidratação da célula. E aí, nesse caso da hiponatremia, a célula vai estar engurgitada, o paciente tem pouca sede. É um contrassenso, né? Mas é assim que funciona. Agora vamos imaginar a situação contrária. O outro extremo. O sódio, está lá em cima. O organismo não conseguiu compensar uma diarreia em que houve muita perda de água e pouca de sódio. E ele evoluiu com uma hipernatremia. O paciente está evoluindo com uma hipernatremia. A osmolaridade aumentou. Agora, se a osmolaridade aumentou, a osmolaridade do extracelular está maior do que a do intracelular. O que acontece? A célula vai doar água para o extracelular. Então, o volume intravascular, apesar da perda de líquido do organismo como um todo, às custas de, vamos chamar, um roubo do intracelular, ele se mantém um pouco mais. Então, na desidratação hipernatrêmica, os sinais clínicos de desidratação demoram a aparecer. Quando aparecem, o paciente já está muito mais grave do que estaria se você tivesse percebido isso antes. Só que não dá para perceber, só se você colher o sódio. Quando desidrata a célula, a sede fica muito forte, muito intensa. E essa desidratação do neurônio também dá outros sinais neurológicos, hiperreflexia, alteração no exame neurológico. Mas tanto a hiponatremia grave, com engurgitamento da célula cerebral, como a hiponatremia grave, que leva a edema cerebral, como a hipernatremia grave, que leva a desidratação da célula cerebral, tanto uma como a outra levam a quadros muito semelhantes clinicamente. Redução do nível de consciência, convulsões, coma. Tanto o edema da célula do neurônio como a desidratação do neurônio. Só que na hipernatremia ainda tem mais uma coisa. Quando essa célula no sistema nervoso central desidrata e engurgita os vasos cerebrais, aumenta o risco de um AVC. Coisa que acontece
na hipernatremia, na hiponatremia não. Beleza, vamos em frente. Então a gente tem os tipos de desidratação. A gente viu que a gente pode ter desidratação moderada e desidratação grave, de acordo com o quadro clínico, mas a gente tem outra classificação da desidratação baseada no nível da natremia. Ela será isotônica quando o sódio for normal, será hipotônica quando o sódio for diminuído e hipertônica quando o sódio for aumentado. Então vamos começar pela hipotônica. 10 a 20% dos casos de desidratação são hipotônicas. Nesse caso, para a gente ter relevância, apesar do sódio normal, limite inferior, ser 135, o sódio menor que 130 é que começa a mostrar realmente alterações no organismo, levar a alterações no organismo. E quando eu tenho hiponatremia, o plasma, o intestino vão ceder líquido para o intracelular, já que o plasma, o líquido extracelular, terá osmolaridade mais baixa comparado com o intracelular. Então vai perder água para o intracelular. O quadro clínico, o sinal de desidratação na hiponatrêmica vai ser mais precoce, acentuado, a sede é discreta porque tem edema do neurônio e evolui com edema cerebral, uma manifestação de gravidade que é a convulsão. Eu falei que a maioria das desidratações é isotônica, é fato. Mas quando há algum distúrbio eletrolítico, o mais comum é a hiponatremia. E aí a pergunta é, qual é a explicação para a hiponatremia ser o distúrbio eletrolítico mais comum? Quando existe distúrbio eletrolítico na desidratação. Na maioria delas não haverá. Nunca serão, mas às vezes serão. Às vezes haverá distúrbios eletrolíticos. E quando esse distúrbio existe, o mais frequente é o sódio baixo. Por quê? Como é que se regula, o organismo regula a osmolaridade? Pelos osmorreceptores. Os osmorreceptores percebem no organismo, localizados no sistema nervoso central, no hipotálamo, eles percebem variação de osmolaridade para cima. Então, se o indivíduo está evoluindo com uma hipernatremia, haverá no sistema nervoso central um estímulo hipotalâmico que vai chegar à neurohipófise e levar à liberação para o organismo de hormônio antidiurético, de ADH, que vai agir no rim, nos ductos coletores e levar a uma retenção de água, de forma que aquele excesso de sódio será diluído e equilibrado. Beleza. Agora vamos pensar não nos osmorreceptores, e sim nos barorreceptores que controlam pressão, volume. Na situação de diarreia, desidratação, eu tenho hipovolemia. Isso leva a sede. Eu também vou ter uma secreção de hormônio antidiurético para conservar a água. E se o paciente estiver com uma anatremia mais baixa? O organismo não está nem aí nesse caso, porque a hipovolemia tem prioridade em relação à osmolaridade. O organismo considera que o que vai matar com mais facilidade é a hipovolemia. Então, pouco importa o seu nível de sódio quando você está hipovolêmico. Se você estiver hipovolêmico com sódio baixo, o seu sódio ficará menor ainda, porque a hipovolemia, as custas dos barorreceptores, indicando que é a hipovolemia, leva à liberação de ADH, independente do sódio. E aí você retém mais líquido. Como os barorreceptores têm prioridade sobre os osmorreceptores, o organismo primeiro vai olhar para a hipovolemia, depois é que ele vai olhar para o sódio. Então, está hipovolêmico? Ah, mas o sódio está baixo. Estou nem aí, vou segurar líquido. E aí o sódio vai ficar mais baixo ainda. Só que o sódio já estava no limite, e aí ele vai ficar mais baixo. Essa é uma boa explicação para que justifica o fato da hiponatremia ser o distúrbio eletrolítico mais grave, porque o principal para o organismo é manter volume. Então, se você tem uma situação de perda de sódio, o organismo não quer nem saber, vai reter volume com ADH. Vai reter água pra caramba. Mais água do que sódio. E aí tem hiponatremia. Bom exemplo, então, da desidratação hiponatrêmica, um quadro de diarreia, onde eu tenho a perda de 50 mEq por litro de sódio numa diarreia. Bem, até que não está perdendo tanto sódio, né? Só que quando você vai reidratar, você começa a beber, está com sede, começa a beber água livre, água pura.
Aí você começa, apesar de não estar perdendo tanto sódio, começa a tomar água demais. Aí você dilui o soro, faz hiponatremia. Então, perdeu água e sódio, o organismo retém a água para compensar a depressão do volume intravascular. É o papel do hormônio antidiurético, que torna o rim mais permeável para a absorção dos ductos coletores, para absorver muita água. Muita água e não o sódio. E aí, tem hipovolemia, vai reter muita água. Se o sódio estiver no limite inferior, vai cair muito, vai ter hiponatremia. E esse risco da desidratação hiponatrêmica é ainda maior quando há uma situação onde o intestino está com perda de sódio excessiva. Um bom exemplo é a cólera, uma diarreia secretora. Na desidratação hiponatrêmica, qual é a prioridade do tratamento? A prioridade do tratamento na desidratação hiponatrêmica não é melhorar o sódio, é recuperar a volemia. Então, a princípio, o tratamento é com soro fisiológico a 0,9%. Só que, se você tem sinais de hiponatremia, como, por exemplo, sinais neurológicos, convulsões, a prioridade vai mudar. Aí eu tenho que corrigir o sódio rapidamente. Tem que hidratar de forma concomitante, mas eu tenho que corrigir o sódio. Aí entra a solução de sódio a 3%. O pessoal chama de salgadão, né? É um soro hipertônico. Pensa que o soro fisiológico, que tem uma osmolaridade de 310, muito próxima da nossa, do plasma, ele é a 0,9%. Quando eu faço um sódio a 3%, eu estou fazendo pelo menos 3 vezes mais de osmolaridade. Em torno disso. Então, a osmolaridade do salgadão é realmente impressionante. É para recuperar aquele sódio que está baixo demais, levando a sintomas neurológicos. Então, o salgadão, o soro a 3%, será usado numa desidratação com sódio baixo, quando existem sinais clínicos de hiponatremia. O melhor exemplo são as convulsões. Aí tem que tratar com soro a 3% e corrigir essa hiponatremia. Pode-se fazer 1 ml por quilo desse soro a 3%, que vai levar em torno de um aumento de 1 mEq por litro na concentração de sódio. E aí, se cada 1 ml aumenta 1 mEq, eu faço 4 a 6 por quilo. Vou aumentar 4 a 6 MECs. É uma ideia. Existem várias fórmulas para corrigir o sódio. Uma hiponatremia abaixo de 120, geralmente é para corrigir. Abaixo de 115, então, uma emergência. Vai ter que corrigir o sódio com salgadão. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Essa correção muito rápida do sódio pode ser extremamente perigosa. Por quê? Está lá a célula, líquido intracelular, líquido extracelular, a gente está numa desidratação com sódio baixo, com hipoosmolaridade, a água está entrando na célula, a célula está engurgitando. Aí eu vou tratar, eu faço o seguinte, vamos imaginar que o sódio do paciente seja 120. Aí eu espertamente jogo esse sódio para 140, fazendo o meu cálculo lá de reposição, tem umas formulazinhas para ver quanto de déficit de sódio que eu tenho. Jogo o sódio em 12 horas para 140, aumento 20 MECs. O que vai acontecer com a água daqui, ó? Ela volta. E ela volta, como diz o outro, de com força, né? Volta com força. Aquela célula que estava assim, faz assim, ó. Ela desidrata de uma forma muito rápida. E isso causa uma destruição celular. Principalmente ao nível da ponte, causando a mielinólise central pontina, que é uma doença gravíssima com coma, piora do nível de consciência, coma, tetraparesia e, na maioria das vezes, morte. Caramba! Poxa, melhor não arriscar, né? Mas tem formas da gente se segurar. Quais são as formas? O ideal é que a variação da natremia não ultrapasse 12 MECs em 24 horas. Então, aqueles cálculos de reposição de sódio, nunca calcule um sódio adequado de reposição que seja superior a 12 MECs do que você está vendo naquele momento. Por exemplo, isso será mais importante numa hiponatremia crônica, que o paciente já está um pouco adaptado à hiponatremia.
Digamos que o sódio do paciente seja 110. O meu alvo máximo é 110 mais 12, é 122 em 24 horas. Depois a gente vai mais para cima. Então, há situações de necessidade de reposição rápida de sódio? Sim, mas cuidado com a velocidade dessa reposição. Ela pode ser muito perigosa. Eu geralmente corrijo o sódio, se isso não ultrapassar 12, para 125, que é a partir do que eu já não tenho muito sintoma clínico. E depois eu vou com mais calma. Então está lá o sódio de 115, eu calculo uma reposição para 125. Sem perder de vista o quê? Se eu tenho como causa da hiponatremia uma diarreia, não vai ser a minha reposição de sódio que vai corrigir a diarreia. Então eu calculo para 125, mas quando eu vou colher o sangue lá depois de 3, 4 horas de reposição, que terminou a minha reposição, o sódio não vai ter chegado em 125, porque a perda continua. Então ele vai chegar lá em 121, beleza. Agora eu calculo de novo para 125 e faço mais uma reposição, mas sempre tomando cuidado de não ultrapassar 12 mEq de variação do sódio. E tem mais um detalhe nessa história. Quando eu faço o cálculo de reposição de mEq de sódio, ele é baseado no peso do paciente. Sódio desejado menos sódio encontrado, vezes o peso, vezes 0,6. Isso me dá quantos mEq eu vou repor. Quantos mEq eu vou repor? Digamos que o paciente tenha 300 quilos. Sei lá quantos milhões de mEq eu vou repor. Essa limitação de 12 mEq não é no quanto que eu vou fazer na veia. A limitação de 12 mEq é na variação do sódio sérico. Eu posso fazer milhões de mEq pela veia e a variação ser pequena, porque o paciente tem peso muito grande. Então essa limitação não é no soro que eu estou fazendo. Não é que eu não possa fazer mais do que 12 mEq na veia. Posso fazer muito mais. O que eu não posso é quando eu for calcular quanto de sódio eu vou dar, ultrapassar 12 de variação de sódio. Isso eu não posso. Meu cálculo tem que ser limitado com 12, para evitar a mielinólise. Então, não ultrapassar aumentos superiores a 12. E a desidratação hipertônica ela é menos comum comparada com a hipotônica, 4 a 5% dos casos. Eu tenho um excesso de sódio acima de 145, mas para ter sinal de sintomas, geralmente acima de 150. E a situação da hipernatremia é excesso de sódio no plasma, no interstício, e aí a água sai da célula, vai para o interstício. Então, alteração de turgor, elasticidade, volemia, demora a aparecer, né? Então, um exemplo, uma diarreia com perda de 50 mEq por litro de sódio. Eu tenho muito mais água sendo perdida do que sódio e não estou repondo nada de líquido. Estou perdendo mais água do que sódio. O que acontece com o sódio sérico? Concentra, hipernatremia. Então, o quadro clínico. A gente vai ter o turgor pouco alterado, porque o interstício está roubando da célula, e aí as alterações clínicas demoram a aparecer. O choque vai ser tardio. Quando tiver choque, o paciente já está ferradaço. E aí, pela desidratação da célula, do neurônio, tem hipertonia, hiperreflexia. E aí, nesse caso, desidratou a célula central, a sede é muito grande. Como as manifestações clínicas são mais leves, às vezes há uma demora na procura da assistência médica. E essa retração do tecido cerebral, junto com o engurgitamento dos vasos próximos dos vasos cerebrais, aumenta o risco de complicações tipo AVC, hemorragia cerebral, trombose, efusão subdural. Isso é próprio da hipernatrêmica. O tratamento, como na hiponatremia, restaurar a volemia, com soro a 0,9%. Existem fórmulas de reposição de água livre, que aí você joga o sódio, sei lá, o sódio está a 160. Aí tem formas, eu quero jogar o sódio para tanto. Aí você, de acordo com o peso e tal, você consegue achar também um volume de água pura para fazer, ou só soro glicosado, ou água destilada, sem botar nenhum sódio. Qual é o risco de eu abaixar rápido demais o sódio? Aí eu vou voltar na regra dos 12. Só abaixa a natremia no máximo 12 a cada 24 horas. Pô, mas estava 172. Tudo bem, abaixa para 160 nas próximas 24 horas. Não abaixe demais. Porque aí a gente vai ter aquele processo só que inverso, né? Ó, o intracelular está bem retraído. Aí eu faço água livre. Muita água, a osmolaridade aqui cai, a água entra na célula em volumes
excessivos, a célula fica muito grande, faz edema cerebral. E ainda tem mais uma coisa. Se a hipernatremia for crônica, a célula vai se defender do roubo que está acontecendo. Ela vai botar uns seguranças aqui, ó. Está aqui a célula. Líquido extracelular, um sódio alto. O que acontece com a água de dentro da célula? Vai para o extracelular. Se isso for crônico, a célula produz uns solutos, que são com poder osmótico, chamados osmós, porque tem poder osmótico, e diogênicos. Ninguém conhece, sabe como que é feito isso. Gênese desconhecida. Esses solutos são produzidos dentro da célula e aumentam a osmolaridade da célula, para ela competir com a osmolaridade do extracelular e parar de perder muita água. Só que aí, pelos osmoses diogênicos, você criará uma célula que eu vou chamar de hiperosmolar, para competir com a hiperosmolaridade do plasma. Isso só acontece quando a hipernatremia é crônica. Uma doença renal, por exemplo, com muita perda de água. Quando você quer botar muita água livre nesse paciente, lembre que os osmoses diogênicos ainda estão lá, e eles vão puxar essa água com uma velocidade impressionante. E aí o edema cerebral será muito rápido e às vezes fatal. Então, cuidado com as correções das hipernatremias crônicas, por causa dos osmoses diogênicos, que aumentam a osmolaridade da célula, fazendo com que ela fique muito sensível à água livre. Ela absorve muita água livre com facilidade. Era um mecanismo de defesa. Você interferiu, atrapalhou tudo. Então, cuidado. Vamos abaixar o sódio no máximo 12 mEq em 24 horas. Isso eu consigo, em vez de dar água livre, fazendo soro fisiológico comum, que já tem a osmolaridade menor do que a osmolaridade plasmática de alguém que esteja com sódio muito alto. O soro fisiológico já é hipoosmolar comparando com quem tem hipernatremia. E aos poucos a natremia vai caindo. Então, complicação do tratamento da hipertônica é fazer água livre e ter edema. Agora vamos para umas questões para a gente finalizar essa parte da desidratação. Lactente de 8 meses com quadro de gastroenterite atendido no pronto-socorro, mãe refere o uso de medicação antiemética. Ao exame, desidratado, sonolento, estável hemodinamicamente, pulso cheio, PA normal. Durante o exame físico tem uma convulsão tônico-crônica generalizada. Então, paciente com uma gastroenterite, desidratado, convulsiona. Você colhe o sangue dele, ele tem sódio de 172. Potássio 2,9, glicose 112. Qual é a causa mais provável da convulsão? Edema cerebral, hemorragia do sistema nervoso central, hipocalemia ou uso do antiemético. O antiemético não vai fazer ele convulsionar, no máximo ter uma síndrome extrapiramidal. Hipocalemia, também não. Ficamos aqui, ó. Tem edema ou hemorragia? Ele tem hipernatremia. Hipernatremia é excesso de sódio no extravascular. No extracelular. Dentro do vaso. Como é que está a osmolaridade plasmática na hipernatremia? Muito alta. A célula cerebral desidrata. Então não é edema cerebral. Na hipernatremia também tem o risco de quê? Desidratou a célula, engurgitou o vaso, sangrou na cabeça. A hemorragia é uma possibilidade. Dentre as 4 aqui é a melhor. Letra B. Em frente. Características de uma desidratação hipernatrêmica com sódio de 170 e uma perda corporal de peso de 1% inclui todos os seguintes achados, exceto. Vou de baixo para cima. Está hiperirritado? Tá. Porque está em hipernatremia, o neurônio está desidratado. Tem letargia, tem muita sede. Pode ter convulsão. Clara evidência de hipotensão. Não, esse paciente demora a fazer hipotensão. Porque como o intracelular vai ceder para o extracelular, para o plasma, porque o plasma está com osmolaridade alta, demora a ter hipotensão. Então esse é o exceto. Clara evidência de hipotensão, isso vai demorar. Agora, acabado os nossos distúrbios eletrolíticos, a gente vai voltar lá para a diarreia, para exames laboratoriais, que a gente vai tratar agora da diarreia crônica e seu diagnóstico diferencial. Que exames laboratoriais eu peço na diarreia aguda? De preferência nenhum, porque quando eu peço, quando o resultado chega, o paciente já está bom. Aí eu pedi uma coprocultura, veio uma Escherichia coli daquelas terríveis. O paciente está ótimo. Aí eu faço o quê?
trato o exame. Pego um ceftriaxone, pego o papel, boto em cima, e aí vou tratando o exame. O paciente não precisa tratar, o paciente está resolvido. Então, diarreia aguda, não peça exames, vai gastar dinheiro e vai ficar confuso na interpretação dos exames. Diarreia aguda, geralmente autolimitada, dura uma semana. Mas toda diarreia persistente ou crônica, um dia foi aguda, né? Só que o tempo fez com que a passagem do tempo e a manutenção da diarreia muda tudo. Então a gente começa primeiro com a diarreia persistente. O que acontece quando a lesão da mucosa é extremamente grave? Primeiro distúrbio nutricional, digestivo que a gente vai ter, metabólico que a gente vai ter com a agressão da mucosa é a perda das disacaridases secretadas pelo epitélio intestinal. A perda da lactase. É uma perda temporária. Quando o epitélio se recuperar nutricionalmente, voltar a ser o que era antes, a lactase volta. Quando acontece isso, o paciente realmente fica intolerante à lactose. Ele é incapaz de digerir a lactose. Não pense nisso numa diarreia aguda. Não é suficiente. Poucos dias não vai acontecer isso. Só que aquela diarreia que não está melhorando, e você está alimentando o paciente normalmente, que é o indicado, já deve acender uma luz vermelha. Pô, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Essa diarreia aguda não está mais aguda. Já dura aí 2 semanas e está seguindo. Primeira coisa que eu vou pensar, há uma deficiência de lactase. Transitória, mas há. Então, nesse momento da diarreia persistente, vale a pena uma dieta. Aí eu tenho que tirar o leite da dieta. Leite e derivados. Como é que eu consigo mostrar que isso é verdade? Essa criança que não consegue digerir a lactose no intestino delgado, como deveria, esse açúcar chega ao intestino grosso, ele é trabalhado pelas bactérias colônicas, o que leva à produção de ácidos. E, ao mesmo tempo, sai açúcar inteiro nas fezes. Açúcares são substâncias redutoras. Então, a pesquisa de substâncias redutoras nas fezes é positiva. Ao mesmo tempo, o pH fecal é ácido, é menor que 5. Então, a acidez no pH fecal e presença de substâncias redutoras só confirma uma intolerância à lactose. E aí você tem que tirar a lactose da dieta, o leite e derivados. Outra característica é, principalmente em lactente, você vai ver muita assadura. Porque como as fezes estão ácidas, tem muita assadura. Às vezes nem precisa colher o exame. Mais de 14 dias de diarreia e assadura, tira o leite da dieta, temporariamente. E aí, finalmente, a gente chega na diarreia crônica, que tem uma série de etiologias, e que, num ponto oposto ao da diarreia aguda, onde eu não peço nenhum exame, diarreia crônica só dá para fazer diagnóstico com exame complementar. Não tem outro jeito. Vou ter que usar exames complementares. Então, como é que eu investigo a diarreia crônica? Primeira coisa é, isso é diarreia mesmo ou é outra coisa? Já não foi nenhuma, nem duas. Foram pelo menos umas 3 vezes que eu atendi pacientes no ambulatório que a queixa era diarreia. Ah, tem diarreia já há mais de 2 anos. Você olha para a criança, estado nutricional bom. Aí você vai fazer a história com mais calma e você percebe que a criança suja a roupa de baixo 4, 5, 10, 20 vezes por dia. E a mãe considera que isso é diarreia. Toda hora tem um cocôzinho ali na cueca, na calcinha. Mas, na verdade, essa criança tem uma constipação gravíssima. Ela tem o extremo oposto. Ela não tem diarreia, ela tem constipação. Tem constipação tão grave, as fezes ficam lá empedradas, distendem o reto, o esfíncter começa a funcionar mal, a criança não percebe que tem fezes para sair. E mais, aquelas fezes liquefeitas lá de cima vão passando pelas fezes endurecidas e vão sendo liberadas ali frequentemente, sempre sujando a roupa de baixo. Quando a criança consegue evacuar de fato, ela faz um cocô enorme. A história da constipação é, ele vai ao banheiro uma vez por semana e quando vai, sai de baixo, porque vai entupir o vaso. Entope mesmo. É um cocô muito duro e muito grande. Entupidor de vaso. Então a gente tem que esclarecer na história se é de fato uma diarreia ou se é uma constipação com encoprese.
Esse é um paciente que eu atendi com essa história. Ele faz cocô na calça 5, 10 vezes por dia. Na verdade, ele sujava a cueca 5 a 10 vezes por dia. A encoprese, a evacuação em local inapropriado, ele não ia no banheiro, fazia na cueca. E aí o raio-x, olha só, fezes puras, né? Como diz um amigo meu, radiologista, raio-x cocotraste, cheio de cocô. Esse teve que passar por lavagem intestinal, laxante e tudo mais, para tratar a constipação. Então, ó, mais uma vez, muitas fezes, até uma distensão de alça, né? Você palpa, parece até um tumor, um fecaloma, né? Mas não é um tumor, né? É simplesmente fezes endurecidas, são fezes endurecidas. Então, olha essa questão. Menino de 7 anos, há 2 anos com quadro de perdas fecais nas roupas íntimas, a encoprese. As perdas acontecem diariamente, vários episódios diários, nos episódios diurno e noturno. Nos períodos diurno e noturno. Evacua mais nas roupas do que no vaso sanitário. As evacuações do banheiro são infrequentes, uma vez a cada 10 dias e com um grande volume fecal. O toque retal mostra um esfíncter normotônico e um reto repleto de fezes. O toque retal ajuda a diferenciar uma constipação funcional, que é esse caso, uma doença de Hirschsprung, por exemplo, onde eu tenho a ganglionose e o reto fica atônico, mas aí você faz o toque, é como se fosse um dedo de luva. Na constipação funcional, não, ele está bem distendido, em capela, que você sente. E aí, reto repleto de fezes. Essa criança tem uma constipação. Então, ela tem uma encoprese primária. A encoprese primária é quando não está associada à constipação. Ela tem uma encoprese secundária à constipação. Ela tem a ganglionose? Não tem. O toque mostrou isso, que não era. Constipação? Sim, uma constipação funcional. Essa é a resposta. Incontinência psicogênica, calisia esfincteriana, não, porque o tônus esfíncter normotônico. Então, constipação funcional e uma encoprese secundária. Só para a gente não confundir com a primária, que aí não tem relação com a constipação, distúrbio de comportamento. Na constipação e a encoprese secundária. Um paciente que você acompanha no consultório desde o nascimento está agora com 1 ano e 5 meses. Tem uma história de diarreia há 2 meses, chama a atenção seu ótimo estado geral e o fato de que permanece no percentil 50 de peso para a idade a despeito do quadro diarreico. Sua mãe queixa-se de que ele come pouco, mas adora sucos e refrigerantes. Qual o seu provável diagnóstico e suas recomendações? Então, uma criança de 1 ano e 5 meses, há 2 meses com diarreia. Diarreia há mais do que 1 mês, diarreia crônica. Só que ele não perde peso, hein? Percentil 50. Na investigação da diarreia crônica, eu vou entrar com história, exame físico, avaliar o estado nutricional, que para esse paciente era bom, e exame das fezes. Quando eu tenho um paciente que não perde peso, a minha investigação pode ser interrompida, porque o meu diagnóstico vai ser de diarreia crônica inespecífica da infância, associada a uso excessivo de suco, refrigerante, uma diarreia mais osmótica, mas que não leva à perda de peso. Pode ser que a diarreia crônica inespecífica da infância seja um equivalente do colo irritável, que tem como grande característica a não perda de peso. São pessoas que têm um reflexo gastrocólico muito exacerbado, as fezes geralmente não bem moldadas. Então, come, sente vontade de ir ao banheiro, tem muita cólica, vai ao banheiro 3, 4 vezes por dia, mas não perde peso. Não é fisiológico, mas é próximo do fisiológico. Não é uma doença que afete o dia a dia da pessoa. Incomoda, mas não altera o dia a dia. Agora vamos pensar numa criança de 1 ano e 3 meses, com diarreia desde 1 ano, tá? 3 meses com diarreia, ou seja, tem diarreia crônica, que caiu do percentil de peso P50 para o P10. Essa está perdendo peso. Como é que deve ser a abordagem desse paciente? Quais as principais doenças a serem investigadas? Vamos lá. Falei para vocês que aqui não dá para a gente escapar do exame de fezes. Então a gente vai lá nas fezes e vamos examiná-la cuidadosamente. A gente pode começar com pH e substâncias redutoras. A gente viu que um pH baixo, ácido, e pesquisa de substâncias redutoras positiva fala a favor de intolerância à lactose por deficiência de lactase. Transitória. Fica aí 3 semanas sem tomar leite, depois vai introduzindo leite derivados aos poucos. Ok. Ou então um leite sem lactose. Outros exames.
Todo mundo pensa logo num exame parasitológico de fezes, mas são raras as parasitoses que causam realmente diarreia. A gente tem os protozoários com grande papel nisso, a amebíase é uma delas, só que a amebíase faz uma disenteria amebiana, com sangue nas fezes, e é uma diarreia aguda. Um protozoário para fazer diarreia crônica, eu aposto mais na giardíase. Quando é que eu penso em giardíase? Criança que entrou na creche recentemente, criança que vive na creche, tem contato com muitas outras crianças, alterna períodos de diarreia com constipação. Tem gente que acha que nem deve tratar a giardíase. Eu acho que deve. Está com giardíase, trata. Acaba com esse protozoário. Mas então o EPF pode nos ajudar nesse sentido, mas geralmente não vai ser esclarecedor. A gente tem o EAF das fezes, elementos anormais das fezes, com destaque para a presença de sangue, leucócito nas fezes, muco. Quando tem sangue nas fezes, aí eu tenho que pensar em doença inflamatória intestinal. Rara na infância? Rara. Crohn, retocolite, é raro na infância, mas pode acontecer. Aqui uma fotinho do Crohn, né? Aquela imagem em paralelepípedo, né? Área sã, área doente, área sã, área doente. E aqui uma retocolite, né? Uma lesão difusa do reto para cima. As duas são doenças inflamatórias intestinais que têm sangue nas fezes. Principalmente no Crohn, você tem muita manifestação sistêmica, né? Baixa estatura, artrite. Se bem que a sacroileite é mais comum na retocolite. Mas a investigação nesse caso vai parar na endoscopia, né? Na endoscopia baixa, a coluna que vai me mostrar se tem ou não Crohn ou retocolite, uma doença inflamatória intestinal. Outra possibilidade para sangue nas fezes, alergia à proteína do leite de vaca, uma colite pela alergia ao leite, não lactente. Também é uma possibilidade. Vale a pena fazer uma coprocultura? Vale. Pode encontrar lá uma Escherichia coli enteropatogênica, enterohemorrágica. Pode encontrar um Clostridium difficile, que dá colite pseudomembranosa depois de uso de antibiótico. Inclusive, eu posso pesquisar a toxina do Clostridium, também é uma ideia. Também pode me ajudar. O que mais que a gente faz nas fezes num primeiro exame? A gente pode fazer um SUDAM. O SUDAM é um teste de triagem para a presença de gordura nas fezes. Se eu, de fato, tiver uma esteatorreia, perda de gorduras, má absorção, eu posso partir para a investigação de doenças que cursem com esteatorreia. Uma delas é a giardíase. Essa a gente já viu no EPF. Aí a gente vai trabalhar para ter mais certeza de que tem realmente gordura nas fezes. A gente, idealmente, faz o padrão ouro para a gordura nas fezes, que é o teste da gordura fecal, que o paciente colhe fezes de 3 dias seguidos. É muita merda, né? Muito cocô. Colhe lá num pote grande, leva lá, cheguei e trouxe o exame aqui, um balde, trazendo o exame das fezes de 72 horas, aí confirma que tem gordura nas fezes, aí a gente começa a investigar doenças que têm esteatorreia, como, por exemplo, a fibrose cística. Aí a gente já está numa outra fase, que muitos chamam de fase 2 de investigação. A primeira fase seria o exame das fezes. Depois a fase 2, teste do suor, para investigar a fibrose cística, mucoviscidose, que é uma doença que cursa com diarreia importante e muita lesão pulmonar, né? Muitas pneumonias de repetição. É uma deficiência de produção de secreção exócrina, né? Então a gente vai ter uma deficiência de produção de enzimas pancreáticas, a gente vai ter um muco espesso, vai ter dificuldade de limpeza da árvore respiratória, então muita pneumonia, muita diarreia. E a gente faz o teste do suor. Esses pacientes têm, por característica, um excesso de cloro no suor. E qual é o nível de cloro? Eu já vi caindo em prova. Acima de 60 é diagnóstico de fibrose cística, cloro no suor. Tem uma mnemônica. A doença é tão grave que se for 60, acima de 60, 60 e chora, né? Porque é fibrose cística. Esses anticorpos aqui servem para quê? Antigliadina, antiendomísio, antitransglutaminase tecidual. É para o indivíduo que tem intolerância ao glúten. A doença celíaca, que geralmente se manifesta depois da introdução dos cereais. Ou seja, a criança, no segundo semestre de vida, começa
a piorar o desenvolvimento. Uma grande característica da doença celíaca é a parada do crescimento, do desenvolvimento. E a criança faz uma distensão abdominal terrível, com o abdômen, sim, enorme, em tambor, perde a gordura ali nas nádegas, fica com umas pregas verticais, com aquele barrigudo, com o bumbum achatado, assim, com umas pregas verticais, bastante desnutrido, e que tem intolerância ao glúten. O exame padrão ouro é uma endoscopia digestiva alta e biópsia de mucosa do duodenal, que vai mostrar uma atrofia completa de vilosidade pela exposição ao glúten. Só que, antes de fazer um exame invasivo como a endoscopia, é interessante eu selecionar aqueles pacientes que merecem passar pela endoscopia, que exige sedação, anestesia, etc. Eu vou fazer um exame mais simples, que é a dosagem de anticorpos, anti-endomísio e antitransglutaminase tecidual. Esses exames têm sensibilidade e especificidade para a doença celíaca, que se aproxima de 100%. Excelente. Então, se eles vierem positivos, você parte para a endoscopia para dar a confirmação final. A questão é, tanto o anti-endomísio como o antitransglutaminase tecidual são imunoglobulinas da classe IgA. E não é infrequente um paciente com doença celíaca ter uma hipogama-globulinemia A. Ele tem uma diminuição da imunoglobulina A, da IgA. Então, o paciente tem baixa de IgA e aí os anticorpos IgA serão negativos. Então, um exame negativo não quer dizer nada para a doença celíaca. Então, nesse caso, o ideal é, estou investigando doença celíaca, faço anti-endomísio, antitransglutaminase e dosagem de IgA total. Se a IgA total for muito baixa, esse exame do anti-endomísio e antitransglutaminase não valeu. Aí eu colho a antigliadina. A minha sensibilidade cai para 70%. Só que a antigliadina tem IgA e tem IgG. Aí beleza, vou pegar. Tem falha? Tem. O outro é melhor. Só que o outro depende da IgA. E aí, com esses exames, eu indico lá a endoscopia, biópsia intestinal e fecho o diagnóstico. Quando eu investigo tudo e não acho nada, eu posso estar diante de uma diarreia pós-gastroenterite, ou seja, a lesão da mucosa foi tão grave que o paciente ficou com uma mucosa extremamente atrofiada e ele, só com uma dieta elementar é que ele vai conseguir, não consegue digerir mais nada. Então, depois de muitas semanas, isso já aconteceu comigo, investiguei um paciente com diarreia de cabo a rabo, pedi todos os exames, até endoscopia, não encontrava nada, e muito lentamente o paciente foi melhorando até ele ficar bom. E a mãe falava, doutor, o senhor é um médico excelente, pô, meu filho melhorou, não fiz nada. Era uma enterite pós-infecção tão grave que o paciente demorou muitas semanas e só com uma dieta mais elementar, lá que a nutricionista nos ajudou a fazer, é que ele se recuperou. E existe a situação de exceção em pediatria que eu só vi uma vez na vida, apesar de ter trabalhado no Hospital do Câncer por 20 anos, que é aquela situação de neoplasia e como síndrome paraneoplásica por produção excessiva de alguns hormônios, uma diarreia. Coisa raríssima, né? 20 anos vendo criança com câncer, só vi uma vez. Era uma diarreia que não tinha explicação. E a explicação era aumento de alguns hormônios como uma manifestação paraneoplásica. Que hormônios são esses? Secretina, gastrina, o polipeptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, né? E é isso dando uma diarreia secretória importante. Então, nem sempre ser VIP vale a pena, né? Às vezes pode dar uma diarreia. Cuidado. Então, a diarreia crônica pode ser intolerância à lactose. Geralmente, ela é mais a persistente, mas se você não tratar, ela pode ficar crônica. Atenção para o colo irritável, diarreia crônica inespecífica da infância, onde não há perda de peso. Giardíase, que eu vou tratar lá com secnidazol, com imidazol, que vai ficar bom. Doença inflamatória intestinal, sangue nas fezes. Crohn, retocolite, lembrando que o Crohn costuma ter muito mais manifestação sistêmica, artrite, falha de crescimento, fibrose cística, que a característica é ter pneumonia associada, embora não seja obrigatório, a síndrome absortiva pós-gastroenterite, essa lesão de mucosa que demora muitas semanas para melhorar, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, como é que trata? Tira o glúten da dieta, está aí uma giardia, né? Parece uma pipa, né? Mete um secnidazol nela que ela acaba. Doença inflamatória intestinal, a separação entre Crohn e retocolite é a endoscopia que vai mostrar. Mas quando tem mais sinal sistêmico, fístula perianal, pensa mais no Crohn.
Quando tem espondilite anquilosante, sacroileite, pensar na retocolite ulcerativa. Está aí o Crohn, a endoscopia, que o endoscopista poético chama de cobblestone, como se fossem paralelepípedos. Área sã, área doente. Área sã, olha o paralelepípedo aqui, ó. Parece. O cara está lá, a endoscopia, vai ficando maluco, só faz isso, pô, vai ficando doido, aí inventa essas coisas. E na retocolite, a lesão começa ali no reto, e ela pode ir para todo o cólon, mas ela vai sempre numa ascendente ali pelo colo. Em algum momento ela para. Na Crohn, não, você tem a área sã, área lesada intercalada. Na retocolite, não, é lesado, lesado, lesado até acabar. Então dá esse aspecto de lesão contínua. A fibrose cística, a gente já falou, e a doença celíaca, aquela descrição que eu fiz, ó, barriga grande, em tambor, perda das pregas ali na nádega, bem emagrecido. Criança pedindo ajuda, nem não quero mais glúten. Você tira o glúten, ela fica boa. E agora a gente vai finalizar com umas questõezinhas, para depois a gente poder almoçar, e vamos nessa. No último episódio de gastroenterite aguda, onde um lactente necessitou de internação hospitalar, observa-se a persistência da diarreia com reintrodução do leite de vaca. No exame de fezes, a pesquisa de substâncias redutoras é positiva, pH 5. Qual é o diagnóstico mais provável? Diarreia persistente, né? Intolerância ao leite de vaca, lactose, diarreia crônica, intolerância à maltose ou à frutose. Essa é a clássica intolerância à lactose da diarreia persistente. Criança de 5 anos, há cerca de 3 meses, tem 6 evacuações diárias semilíquidas com restos alimentares sem sangue. Perdeu 3,6 quilos neste período. Com a informação entre as abaixo relacionadas, torna o diagnóstico de síndrome do colo irritável menos provável. O tempo da diarreia, a característica das fezes, a frequência das evacuações, a perda de peso ou a idade da criança. O que fala contra colo irritável? Criança com colo irritável não perde peso, né? Essa perdeu 3,6 quilos. Então, é a perda de peso que torna o diagnóstico de colo irritável menos provável. Letra D. Uma criança de 10 meses tem diarreia 2. Alguns episódios de vômito nos primeiros dias, a diarreia persistiu com as mesmas características, acompanhada de perda de peso, distensão leve do abdômen e assadura perianal. Então, 2 meses de diarreia crônica, está perdendo peso, é problema. Sem febre, recebeu leite materno até o 6º mês, quando iniciou o leite de vaca em pó aos 7, 8 meses, papa de frutas, legumes, carnes, ovos, bolachas e macarrão. Qual o diagnóstico provável? Diarreia aguda, há 2 meses? Não, né? Diarreia crônica, inespecífica? Não, está perdendo peso. Não é a diarreia crônica inespecífica, não é colo irritável. Diarreia persistente, já passou da data, 2 meses. Diarreia crônica, acertou. Alergia alimentar, pode ser. Alergia à proteína do leite de vaca. Doença celíaca, pode ser. Uma ou outra, beleza. Letra D está certa. Pré-escolar, sexo masculino, 5 anos de idade, atendido no posto de saúde com história de diarreia, 6 episódios por dia, com muco e sangue há 4 meses. Então, 4 meses de diarreia com sangue. Relato de um episódio de dor e edema no joelho esquerdo há 2 meses, fez uma artrite no joelho esquerdo. Está sendo acompanhado há 1 ano, pois não cresce. Baixo desenvolvimento, pôndero estatural. Assinale a alternativa correta quanto à principal possibilidade de diagnóstico para o caso descrito. Diarreia com sangue, tem que pensar em doença inflamatória intestinal. Nessa idade, não vou pensar 5 anos em alergia à proteína do leite de vaca. Vou pensar nisso em lactente. Teve artrite, não está crescendo. Qual é a doença? Possibilidade, né? Doença de Crohn. Como é que eu esclareço isso? Colono. Então, doença de Crohn. Fui direto para a resposta. Letra A. Vamos seguir. Uma criança de 2 anos com quadro de distensão abdominal, diarreia 90 dias, bastante crônica, né? Fezes volumosas, sem sangue ou muco, mas com conteúdo gorduroso, baixo ganho ponderal, situando-se abaixo do percentil 0,1 na curva da OMS. 3 episódios de pneumonia com comprovação radiológica, 3, 10 e 18 meses e quadro de sibilância frequente. Fez uso de leite materno exclusivo até os 4 meses, introdução de leite de vaca posterior e de glúten aos 10 meses. O irmão tem asma, urticária, os pais têm rinite. Qual é a principal hipótese a ser investigada? 2 anos, diarreia com bastante gordura, tem uma esteatorreia, sem sangue, e tem uma história de pneumonias frequentes e sibilância recorrente. Tem diarreia crônica e doença pulmonar. Qual é a doença que a gente tem que pensar? Crohn, doença celíaca, fibrose cística ou alergia à proteína do leite de vaca? Nesse caso, vamos apostar na fibrose cística. Tem doença pulmonar repetida, tem sibilância recorrente, tem diarreia crônica. Como é que eu investigo? Teste do suor vai esclarecer. Acima de 60, senta e chora,
Você senta e chora porque é fibrose cística. Uma lactente de 1 ano de idade tem história de diarreia com mais de 3 meses de evolução, com restos alimentares, emagrecimento, distensão abdominal, intensa palidez, cutânea mucosa, discreto edema de pés. A pesquisa de antigliadina está alterada. Bem, já fez o diagnóstico aqui, né? Tem uma doença celíaca. Assinale a opção que apresenta o exame complementar necessário para o diagnóstico. O que a gente tem que fazer? Padrão ouro para a doença celíaca. Endoscopia e biópsia intestinal. Ó. Pode ser jejunal, duodenal, jejunal. Letra A, tem que fazer biópsia. Letra A. Após 2 meses de matriculado na creche municipal, podia parar aqui, né? Está na creche com diarreia, o que é? Giardia. Mas vamos lá. Pré-escolar de 3 anos, tinha perdido peso, mal-estar, cólicas, flatulência, soltando pum, e episódio de diarreia com 3 a 6 evacuações por dia, com muco sem sangue. Detalhe é esse, que durava alguns dias. Neste período, durante uma semana, não evacuou por 4 dias. Nas giardias alterna, né? Diarreia, constipação, e assim eliminou fezes endurecidas quando ficou constipado. Com base na história clínica, qual é a melhor proposta terapêutica? Bem, se eu estou pensando em giardia, qual é o tratamento? Imidazólico, né? Tiro o glúten da dieta, metronidazol, suspendo leite de vaca, sulfa ou dieta rica em fibras. Vamos tratar a giardia. Como? Imidazólico. Pode ser o metronidazol por 5 dias ou secnidazol dose única, prefiro. Primeira manifestação clínica que pode estar presente na fibrose cística é a fibrose cística é uma doença com diarreia e várias manifestações pulmonares. A primeira manifestação é a desidratação com hipocloремia e hiponatremia com acidose metabólica, colestase neonatal, cirrose biliar focal, desidratação com hipocloремia e hiponatremia com alcalose metabólica ou ilho meconial. Por incrível que pareça, apesar da fibrose cística ser uma doença marcada pela diarreia, essa deficiência da secreção pancreática pode fazer com que haja um acúmulo de mecônio na fase neonatal e o chamado ilho meconial. A criança fica com um endurecimento ali do mecônio e o mecônio não é eliminado fazendo um ilho, às vezes cirúrgico. Então, a resposta, ilho meconial, lactente, melhor, recém-nascido com ilho meconial, tem que pensar em fibrose cística. Tem outras causas, cólon esquerdo hipoplásico, doença de Hirschsprung, mãe que usou muito sulfato de magnésio para tratar a eclâmpsia, mas nunca deixe de pensar na primeira manifestação da mucoviscidose, que é o ilho meconial. Contei mentira, né? Falei que ia ser rapidinho essa. Só para vocês ficarem animados.